Boa tarde, gente amiga. O programa Vivi na TV chegando para você hoje, né? Final da tarde, você viu, o clima mudou, né? Solzinho de final de tarde, gostoso. Pois é, o pessoal tem acompanhado lá na página Vivi na TV, na página Viviane de Ançã. Muitas vezes às 7 horas da manhã estou colocando aqui o clima de Porto Alegre, colocando também como está a beira do Guaíba. E esse solzinho de final de tarde anima aquele passeio, aquela atividade física e principalmente hábitos de saúde. Pois é, hoje que é o dia ligado à homeopatia, pois é, a homeopatia que faz tão bem a todos nós, bem através da força da natureza. A homeopatia tem sido estudada diante dos anos, diante da pesquisa da botânica e hoje realmente reconhecida na medicina. Já se ouviu falar em florais? Já ouviu falar? Pois é. Diante de flores, ervas, sabemos que, bem manipulada, hein, gente? Não é qualquer coisa que a gente encontra por aí, assim, vai mastigando erva, não é isso não. Mas através de um bom estudo, de uma boa ciência, encontramos a cura e o tratamento para várias doenças. E até mesmo para doenças que são psicossomáticas, doenças mentais, a famosa doença dos nervos. A vovó falava da doença dos nervos? Pois é, a gente também sabe que a homeopatia trata muito bem esses assuntos. Hoje é dia da homeopatia. Quando a gente fala em homeopatia, a gente fala em ciência, em estudos e em evolução. Mas a gente sabe também que a maioria dos médicos e da medicação, aquela realmente comprada na farmácia, comprimidos, se você olhar a bula, tem gente que minha médica diz assim, os buleiros, que lê toda a bula, lá bem no iniciozinho diz princípio ativo. E ali sempre tem um nome científico de uma planta, né? Sempre tem um nome científico de várias ervas que trazem todo o desenvolvimento depois, né? Da química daquela medicação. Então a gente fica pensando, será que isso é novidade? Se desde que o mundo é mundo, a gente sabe que existem as plantas, as ervas, as flores, de onde saiu toda essa sabedoria? Dentro da religião africanista, nós temos um orixá. Um orixá que é dono das ervas, das folhas e das plantas. Nós estamos falando de Ossanha, também conhecido como Ossanha, que é o Deus do conhecimento, da sabedoria, dos segredos das plantas. Ele, Senhor, desse segredo, desse oculto, porque ele guarda este segredo para tratar todas as doenças, todas as chagas, todos os problemas materiais do ser humano e também espirituais. É o famoso médico, né, dentro da linha africanista. Tem lendas que contam que Ossanha trouxe o seu segredo à tona através de uma manipulação muito grande, de uma façanha muito grande de Inhansã, que fez com que todas as folhas fossem, digamos assim, espalhadas, seria bem esse termo, mas fossem divididas entre todos os orixás. Então, quando a gente fala, é um banho para Oxum com flores amarelas, é um banho para Iemanjá com alfazema, é um banho para Inhansã com flor de pitangueira ou com pitangueira. Mas como pode, se Ossanha, que é o nosso médico, é dono das folhas e das ervas? Mas também sabemos que se houve essa história, este conto, essa lenda, cada um, quando Ossanha teve espalhadas suas folhas, suas ervas, pôde ter o dom de ter cada um a sua energia, a sua folha e seu princípio ativo. Mas o segredo se manteve ainda com Ossanha. Nascimento, crescimento, desenvolvimento. E somente a ele que os orixás recorrem para poder se auxiliar e também poder auxiliar ao ser humano. Então, dentro
da medicina no mundo de hoje, nos dias de hoje, nos segredos de hoje, temos a homeopatia. Um grande abraço a todos os homeopatas. E dentro da cultura africanista, temos Ossanha, nosso médico, a nossa medicina, que também vem da natureza. Fazendo essa relação, Ossanha também cuida muito da biologia, né? A gente sabe da flora, e o Brasil é rico na sua flora, e também do meio ambiente. Quando a gente fala em meio ambiente, a gente fala dos rios, além das plantas. Porque quando falamos em crescimento de plantas, ervas, falamos da água pura, da água potável, da água que tem minerais, para que isso tudo possa ser traduzido em saúde do ser humano. Por isso, quando um babalorixá ou uma ialorixá indica para você, faça um banho de ervas, faça um banho de 7 ervas, faça um banho para Oxum, para dinheiro, faça um banho para o amor, para Yansan, ele sabe os principais segredos, porque somente a um babalorixá ou a uma ialorixá, que daqui a pouco eu vou explicar a diferença para quem não conhece, são traduzidas essas lendas e ensinadas de geração a geração como manipular com a permissão de Ossanha e dos seus orixás. Então, o banho pode ser feito em casa, se orientado por uma casa de religião ou um babalorixá. Babalorixá significa homem, pai, baba. Ialorixá, mãe, certo? Ia. Então, com certeza ele vai lhe ensinar de uma forma correta. Dentro do site vivianediansan.com.br, vou mostrar o site, pessoal? Ali, para final de ano, ensinaremos vários banhos de preparação para 2013 e também ensinaremos algumas ervas sagradas de cada orixá. Para que você tenha esse acesso, você vai entrar no site, ali onde diz Dicas e Simpatias, e vai pesquisar ali o que você quer de acordo com o seu objetivo. Quando você tiver esse acesso, você também vai entrar no universo orientado pelos babalorixás e ialorixás da casa de Yansan. Também no site você pode ver as fotos aqui da casa. De onde eu estou gravando hoje, gente. Eu estou gravando aqui da casa de Yansan para que você saiba que uma casa de religião, ela é dotada de muita energia. É verdade. De muita força. Essa força nós chamamos de axé, né? Essa força a gente traduz na energia que a gente oferece para as pessoas. Não só os adeptos da religião, como aos leigos. A gente chama de leigos quem não faz religião, quem não é iniciado na religião. E a essas pessoas a gente oferece este apoio, esse auxílio. Você precisa desse auxílio? Você quer esse auxílio? Você tem vontade de mudar alguma coisa na sua vida? Está aqui a casa de Yansan para você. A casa de Yansan fica na Rua Gávea, 113, em Ipanema. Bairro Ipanema. A pessoa assim, Viane, é longe? Não é longe. Sabe onde é que é longe? Vou explicar para você. Aqui você que está aqui comigo, sabe onde é que é longe? Longe é quando a gente não tem onde chegar. Quando a gente precisa daquela força, quando a gente precisa daquela energia, quando a gente quer crescer, quando a gente quer mudar, quando a gente quer fazer algo melhor na sua vida, não tem longe. Não tem longe. Tem perto. Porque se você tem um objetivo, se você quer crescer, se você quer modificar a sua vida e principalmente quer tomar uma atitude, tá aí o endereço. Ipanema, na Rua Gávea, 113. Olha a casa aí, mostra a casa. A casa vermelhinha, tá aí vermelhinha para você. Você vai ligar, vai agendar uma consulta e vai se dirigir à casa de Yansan. O telefone, que é importante, tem que ligar, é verdade. Porque quando a gente quer uma organização, e aliás, uma vida desorganizada não leva a lugar nenhum, tá bom? Organização. Liga, 3084-3434. 3084-3434. Agenda a tua consulta. Final de ano, todo mundo quer aquela pitada boa de energia para 2013, para o ano que vem.
Tá aí. Esse é um lugar que vai lhe oferecer a orientação. E eu vejo muitas pessoas ligando, que alguns programas são gravados, vocês sabem, devido a uma agenda muito lotada. Quem é que vai me atender? Vai ser as pessoas que realmente aparecem aqui no programa. Viviane de Ança, que vos fala, e Pai Mário de Oxalá, com quem vocês conversam, vem o atendimento aqui no programa. E veja bem, não adianta ligar para fazer perguntinha. Tem que entrar no site, olha os nossos pássaros aqui cantando pra gente. Tem que fazer a perguntinha através do site. Pessoalmente é outro papo. Pessoalmente você vai saber a sua história. Sabe como é? A sua história. Cada um tem um DNA espiritual. Cada um tem um karma, cada um tem um momento, cada um tem... Assim como tem um pai e uma mãe, né? Mas cada um tem uma energia. Um axé, gente. É, um axé. E quando a gente precisa avaliar esse axé, é o momento que a gente faz a consulta. Na consulta do jogo de búzios, que você vai ver daqui a pouquinho, ou no jogo de cartas, que você também vai ver daqui a pouquinho, você vai avaliar. Avaliar o seu DNA espiritual, avaliar quem é você neste mundo muito louco às vezes. Você vai avaliar quem são as pessoas que estão lhe rodeando e de que maneira elas estão influenciando na sua vida, positivamente, negativamente. E de que forma nós podemos mudar? De que forma você que está aí quer mudar? De que forma você vai buscar os seus objetivos que estão ali parados? Você já pensou quantas vezes você deixou para trás algo que você queria muito? Quantas vezes você abriu mão de um amor por medo, por preconceito ou até mesmo porque achava que não tinha esse direito? Só um pouquinho. Vamos ver se isso é verdade? Vamos ver se é o momento de você dar aquela virada na sua vida. Vamos ver se é o momento de você, ó, agora é minha vez. Ligue a agenda. 3084-3434. Gostou? Pois é. Casa de Ança. 3084-3434. Essa casa que vocês estão vendo, essa que vocês ouviram aqui os pássaros cantando? Pois é, que é uma energia bastante especial. Uma energia que se traduz em axé. É uma energia que se traduz em força, em luta que você vai ter aí, na sua casa. Com as bênçãos da magia de Ossanha, com as bênçãos de Inhansã e Oxalá, com as bênçãos da união dos orixás, tá bom? Telefone, enquanto a TV Urbana aqui está chamando, 3084-3434. Não faz mais nada agora. Liga e agenda a tua consulta, tá bom? 3084-3434. Vai ligando, TV Urbana chama, já estou voltando. Voltando aqui com vocês, depois desse comercial todo da TV Urbana. Claro, gente, a gente sabe que muitas novidades têm que ser passadas para vocês, assim como nós temos essa novidade aqui no programa, divulgando a nossa limpeza de final de ano. A limpeza de final de ano inicia dia 1º de dezembro. A limpeza de final de ano, ela é uma limpeza, aliás, ela é uma obrigação religiosa que acontece em todas as casas. Mas principalmente eu vou falar da minha, né, do Pai Mário de Oxalá. Boa tarde. Boa tarde, Viviane, tudo bem? Boa tarde a todos. A limpeza de final de ano inicia dia 1º de dezembro e vai até o dia? Dia 18. Vai colocar até o dia 18? Dia 18 é segunda, dia 17 é segunda, dia 17 na realidade. Vou dar uma olhada no Dá uma olhada aí no calendário. Então você vai agendar a limpeza de final de ano. Limpeza. O que é uma limpeza de final de ano? Vou passar aqui o recadinho para o Pai Mário. É uma obrigação religiosa. Sim, ela é uma obrigação religiosa. A partir desse momento que tu faz a limpeza de final de ano, você estará fazendo também uma segurança para o ano que vai entrar. Por que segurança? A gente nunca sabe o que vai ser o ano que vai vir, né? O ano que vai vir vai ser um ano bem complicado, um ano de Xangô, um ano de muitas tormentas. Então, a gente precisa já entrar o ano, já pulando as 7 ondas, tomando um banhozinho de champanhe com a sua segurança de final de ano, né? Olha só, gente.
Aqui eu tô vendo que cai numa segunda-feira, dia 17. Quer estender um pouquinho mais? Não, dia 17. Dia Segunda-feira é 17? dia de Bará para abrir o caminho das pessoas, né? Então tá certo, até a segunda-feira. Então, a limpeza de final de ano você vai ligar e agendar, tá bom? Dia e horário marcado, para que a gente possa dar aquela atenção para você. E procure se informar também da limpeza especial. É uma limpeza dedicada ao seu objetivo. 3084-3434. 3084-3434. Pai Mário, você está diante do búzio, Sim. né? Que é um oráculo, um jogo. Chama de jogo porque, na verdade, joga o búzio, né? Na realidade, alguns dizem que vão jogar a búzio, outros dizem que vão bater um búzio. Eu costumo dizer que eu vou bater um búzio, que é o movimento que a gente faz. Né? Ele é um jogo, mas ele não é um jogo de adivinhação. Ele é um jogo com nossos oráculos a partir do momento que eles estão falando conosco, certo? Então é uma conversa. Mas a gente diz que é um jogo de búzio. Então, o nome popular, né? É. Eu falava antes, na abertura do programa, sobre a parte de individualização do axé, da energia de cada um, e que a consulta avalia justamente isso, a necessidade de cada um. Uma consulta de búzio, uma consulta de carta, Viviane, cada pessoa tem uma particularidade, como cada pessoa tem o seu DNA, como cada pessoa tem o seu orixá, certo? Os orixás, eles podem ter o mesmo nome, mas não são o mesmo orixá. Cada orixá existe um DNA dele como uma pessoa. Então, a partir do momento que você senta para jogar um búzio, né, ou para bater um búzio, você está falando com o orixá daquela pessoa. Então, comunicando-se com ele e ele tentando expressar através do oráculo, através do nosso búzio, que é o nosso cifá, o que ele está querendo ou o que aquela pessoa está necessitando naquele momento. Então, ele não é um jogo de adivinhação. Aquele que coloca como jogo de adivinhação está incorreto. E aqui a gente tem, através do site, mostra novamente o site para a gente, vivianejansan.com.br, que você pode ter uma explicação leve. Eu sempre deixo claro aqui. Na verdade, a gente usa pseudônimos, a gente usa nomes fictícios, mas a gente gosta de mostrar para vocês, e isso é um trabalho que a gente realiza há bastante tempo, exemplos do que acontece no dia a dia das pessoas, que a gente pode mostrar aqui no programa. E de que maneira, sutilmente, o búzio orienta. Não significa que os casos aqui vão ser aprofundados, de forma nenhuma. Se você quer realmente saber a resposta, a indicação, a orientação, você tem que ligar. 3084-3434. 3084-3434. Até uma situação em relação ao site, Viviane, que eu estava lendo uma cartinha de uma amiga aqui, que ela pede para se colocar um pouco mais de simpatias para engravidar, certo? Minha amiga, acontece assim. Como eu disse, cada pessoa é uma pessoa, cada DNA é um DNA. Então, nessa situação de gravidez, que ela já está tentando engravidar há 2 anos, certo? Você tem que fazer uma consulta. Ok? Para ter uma orientação do seu orixá, o que está acontecendo com você. Não adianta só simpatia, simpatia é meio complicado, tá? Porque o que serve para você pode não servir para outro. Então, simpatia para engravidar não tem muito. Tá? Depende muito, né? Depende muito, depende muito. Além do histórico da própria mulher, tem o histórico do marido, né? Então, há Sim, porque ninguém faz filho sozinho, né? Exatamente. Não, até tem agora com inseminação, né? Tem agora já há muito tempo, mas mesmo assim precisam do homem também. Mas então cada um é um caso, cada caso é um caso, certo? Então vamos devagar aí, não tem como, peço desculpa, mas daqui a pouco o que é bom para ti não é bom para o outro, né? É a mesma coisa, um medicamento que serve para um pode não servir para o outro. Aqui eu tenho um pedido de uma amiga que pede para não divulgar o nome, tá? E para você também. Estou com uma casa à venda e parece que está tudo trancado. Meu marido acamado e eu, né, para subsistir, já que o marido não está podendo trabalhar, faço diárias. Por favor, me dê uma luz. Abraços para o senhor e Viviane. Obrigada. Esse é bem direcional a você, então. Eu já tinha... Venda de casa agora, final de ano? É muito complicado. Esse ano está um problema. A venda de casa, imóveis, a venda de casa está muito complicado, Viviane, mas o caso dela é um caso à parte, tá? É um caso à parte. Tem algumas pessoas que não estão querendo que ela venda essa casa, certo? Ou melhor,
que arrumaram uma briga com ela, certo? Essa briga em cunho religioso e não estão querendo que ela tenha prosperidade na vida dela. Então ela precisa dar uma cuidadinha nisso aí, certo? Ela precisa de uma orientação. E o teu esposo, além de estar doente, ele está entrando em depressão, tá? Além da questão saúde física, ele está mental também está com problema. Porque ele está naquela situação, como ele está doente, ele está entrando naquela depressão da dependência. Eu não posso, eu não quero, eu não tenho como fazer. Certo? As pessoas estão fazendo tudo por mim, eu não estou conseguindo fazer nada para ninguém. Ele está numa crise muito forte. Então ele está sentindo que está limitado, na verdade. Não. Na realidade, ele não está sentindo, ele está limitado. Ele está limitado. Ele está limitado. A gente vê assim muitas vezes que as pessoas sofrem por uma questão material e chegam até uma casa de religião tentando resolver algo material, né? Exato, Viviane. Essa situação que nem desta pessoa, que ela está se sentindo um inútil, para ser mais exato, isso é um caso que acontece bastante. As pessoas procuram uma casa de religião nesse sentido, tentando ajudar, tentando buscar o algo, e não estão conseguindo. Né? No seu total não está conseguindo. Aí procura a religião em busca disso. A religião tem como ajudar? Sim. Mas acima de qualquer coisa, tu tem uma dependência que se chama tua própria. O que é isso? Tu querer te ajudar. Tu querer ter força de vontade. Eu atendi outro dia uma amiga que ela está passando por um problema sentimental e o que está acontecendo com ela? Ela está deixando isso destruir a sua vida. Ela não está mais cuidando do seu filho, não está mais cuidando de si próprio, que é o mais importante. Então, tu começa a te sentir um inútil. Isso é uma coisa que tem que mudar, você tem que se sentir útil. Primeira coisa, para você adquirir determinadas coisas na sua vida, você tem que lutar. Se você não lutar, você não consegue. Se você ficar sentado querendo mostrar aquilo que você é, quer dizer, aquilo que você não é, também não consegue. Certo? Sorria para todo mundo, mas vai em frente, lute, porque senão não consegue. E esta dependência é uma dependência que bate numa casa de religião, Viviane. E é um ponto que nós ajudamos bastante, certo? Muita gente diz assim, pai, mas eu não tenho, a minha situação financeira está complicada, está difícil. Mas fica dentro de casa sentado esperando alguma coisa. Não. Daí não consegue. Não vai bater na porta, olha, eu quero que tu trabalhe para mim. O santo, ele vai vir, o santo, o orixá, o caboclo, o exu, ele vai vir te trazer algumas coisas para ti, não conforme o teu merecimento. Não é uma questão de merecimento, mas uma questão da tua luta. Na tua forma de lutar, na tua forma de querer as coisas. Se tu quer algo, luta. Não fica olhando o que teu vizinho tem. Vai em busca daquilo que tu quer. Quando o santo, quando o orixá, melhor, quando o orixá, quando o caboclo, quando o exu fala para ti alguma coisa, interprete. Se tu não consegue interpretar, pergunte para alguém, que deve ter alguém, para lhe dizer o que está acontecendo. Para você tomar sua atitude. Não fique esperando. Você não vai entrar para uma casa de religião para enriquecer. Para começar. Se for começa assim, por aí. O que tu precisa? Tu precisa de uma paz e de um equilíbrio espiritual. Esse ano que está entrando, como a Viviane já falou, a mãe Viviane já falou em relação à limpeza. Por que a limpeza? Para te trazer um equilíbrio espiritual. Tudo bate no teu equilíbrio espiritual. Tudo vai bater naquele teu sentimento que tu quer, nas coisas que tu procura para ti. Fraqueza atrai fraqueza. Não é assim? Se tu tiver uma postura buscando as coisas que tu quer, mas eu estou cansado. Todos cansam. No final do dia está todo mundo cansado. E ninguém é menos do que ninguém. E ninguém é mais do que ninguém. Simplesmente, alguns lutam mais, alguns lutam menos. Então, busque dentro de si uma força, busque dentro de si uma energia, busque dentro dos orixás, com a orientação dos orixás, a força que você precisa e vai à luta. Procure, tanto para a sua saúde, quanto para o seu lado material, financeiro, quanto para o seu lado espiritual. O que o santo, o que o orixá lhe diz, o que o caboclo lhe diz e o que o exu lhe diz com veracidade, nada é dito em vão. Ao vento, o vento carrega, como uma folha seca, mas a semente cai ao pé da árvore e cria frutos. Normalmente, através até dos pássaros, ela pode dar um fruto até muito distante. Exatamente, mas aí ela é carregada com uma energia, que aquele pássaro teve fome, comeu o fruto, engoliu a semente e largou essa semente bem distante. Tem outras árvores também, Viviane, que elas explodem e lançam a sua semente ao longe. Sim. Mas o que é isso? Energia. E também novos objetivos, né? A multiplicidade dos objetivos e saber explorar o novo. Né? Porque no momento que tu vai para outros rumos, que é o caso da semente, está trabalhando aqui no sentido figurado,
você também tem direito a ter novos rumos. Com certeza, com certeza. Muita gente tem medo do desconhecido, é um fato, isso todos têm que ter medo do desconhecido. Como todos temem a morte, por não conhecer o que é a morte. Mas a partir do momento que você tem força para buscar e descobrir o desconhecido, você vai descobrir ela. Você vai descobrir o quê? Não a morte, mas sim aquilo que você é capaz. Muitos não trocam o certo pelo duvidoso. Por quê? Porque eles não têm o ímpeto de buscar alguma coisa, Viviane. E quando a gente sabe que o duvidoso, mas não o duvidoso, o obscuro, aquilo que tu nunca experimentou, muitas vezes traz o medo, mas também traz a insegurança, porque não sabe se vai dar certo. Mas se o que tu está vivendo não está dando certo, se o que tu está vivendo não te traz a felicidade, para que tu insiste, amiga? Para que tu fica todo dia esperando uma mudança? Você pode mudar, você pode ser o agente da sua mudança. Agora, se falta força... Uma parábola, que não é bem uma parábola, mas sim uma forma que conseguiram descobrir Novas Américas, né? Que Cristóvão Colombo deu toda esta abertura. Um desbravador, né? O desbravador. Você consegue colocar um ovo ficar parado em pé? Eu não consigo. Aliás, eu não consigo nem segurar muito um ovo, né? Eu até posso fazer esta com você e lhe mostrar para você o que é a força de vontade, a tua procura naquilo que tu quer. Em uma superfície plana, um ovo ficar parado. Foi onde Cristóvão Colombo provou e foi em busca das Índias, onde ele descobriu Novas Américas. O que acontece? O que eu quero dizer com isso? Viviane, o medo todos temos que ter. Sim. Mas ser desbravadores também. Desbravadores do quê? Do conhecimento. Desbravadores de uma energia. Desbravadores de não ter medo de bater numa casa de religião e conhecer o que é aquilo. Aquilo que eu estou me referindo, a força dos orixás, a força do caboclo e a força do Exu. E entender o que é uma religião. E entender o que é a nossa religião. Seja desbravador na sua vida. Procure o que é melhor para você. Procure, lute. Ah, não tenho emprego. Vá em frente, que com certeza, eu tenho plena certeza. Se você abrir a janela do seu coração, você abrir a janela da sua casa, mesmo que esteja chovendo, e dizer assim, muito obrigado, meu Deus, por eu estar vivo e vou buscar, tenho certeza que você consegue aquilo que você quer. Tá vendo? Pois é, essa orientação que a gente busca, essa orientação que você está buscando, essa orientação que você, de repente, passou o ano inteiro aí esperando, chega de esperar. Vai ligar, vai agendar, vai procurar saber informações, vai mudar essa rotina rançosa que está na tua vida. 3084-3434. Vou repetir aí, bem legal. 3084-3434. Agenda aí tua consulta com o pai Mário, com a mãe Viviane. Até porque um grande problema, mas também uma solução de uma pessoa que perguntou aqui, que pediu sigilo no nome, claro, né, amigo? Mas eu vou dar a data de nascimento para ele se reconhecer, tá? Dia 17 de agosto de 78. É mais novinho que eu. 78? E ele diz o seguinte, primeiro agradece que uma emissora de televisão está falando sobre religião, desmistificando essa cultura tão bonita que é a cultura afro. Obrigada, é uma dos nossos projetos. E esse amigo pergunta, o que deve fazer para conseguir um emprego? Gente, antes de falar, jogar carta, eu vou falar sobre Ogum. Vamos falar um pouquinho sobre Ogum? Vamos falar sobre Ogum. Porque a gente está falando muito sobre os orixás regentes de 2013, mas não significa que somente Xangô é que vai ter força em 2013. Na verdade, os orixás são uma união, não é isso? Exatamente, Viviane. A gente costuma dizer, até a amiga que nos perguntou a respeito da simpatia, também ela está perguntando sobre a regência de 2013, que vai ser comandada por Xangô, Inhansã, Oxum, e tem outros santos que vão vir juntos. Sabe quais são os outros santos? Todos. Porque um não governa todo um ano sozinho. Porque sempre é uma necessidade de um e de outro. É como um carro. Não adianta você ter um carro e não ter as rodas. Não vai andar, né? Não vai andar. Não adianta você ter um avião e não ter as asas. E o panteão dos orixás é assim, eles funcionam com todos juntos. Tem um que rege aquele ano. Que 2013 certo? Será Xangô.
Exatamente, que determina determinadas atitudes para cada um dos seus orixás que naquele panteão está sendo regido. Daquele momento, todos os outros orixás entram em trabalho junto com ele. Claro. Porque se nós colocarmos, Xangô entra como regente do ano, mas Bará não vem junto, nós não vamos ter abertura. Mas Inhaçã não vem junto, então nós não vamos trazer os ventos. Ossan, como você mesmo está falando, não vem junto, então nós não vamos ter. Hoje nós não vamos ter a situação das ervas, das folhas, a Oxum, então não existe isso. Todos os nossos orixás, eles acompanham o regente daquele ano, certo? Se você estudou, né, você vai lembrar que sempre tinha na sala de aula um líder. Sim. E a cada dia um poderia representante ser de classe também, exatamente, né? Tinha um líder. E aquele líder, ele era sempre trocado, sempre existia outros, né? Pelo menos na nossa turma existia uma diplomacia que era feito desta forma através da professora e posteriormente nas outras existiam as eleições. Então, com o orixá da mesma forma, não existe aquela situação, o orixá, Xangô vai tomar conta, Oxalá não vem, Bará não vai vir, não. Todos vêm junto. Vêm aqueles predominantes, acompanhando dos outros. Quer ver a relação? Vou mostrar a relação? Vamos lá. Xangô é filho de Oxalá. Exatamente. Então, Oxalá vem junto com o filho. Exatamente. Xangô é casado com Inhaçã. E com Oxum. E com Obá. E com Obá. Inhaçã tem uma relação com a força de Ogum. Exato. Então, Ogum vem junto. Exatamente. E quem vem abrir os caminhos de todos? Bará. Que Iemanjá vai fazer em tudo isso, né? E Iemanjá também, no caso aí, na minha nação, sempre vem ao lado de Oxalá. Sempre. Se Oxalá, Iemanjá e Oxum estão vindo, como não virão Chapanã, filho de Iemanjá na minha Odé, nação, filho de Iemanjá, Ossan, Otim e os Beide. Então, gente, sempre com a alegria das crianças. Todos vêm juntos. Todos, então, todos. Essa relação, se você fosse fazer uma árvore, né? Vamos colocar assim, se você for um organograma, existe todos os orixás em apoio. Nós estamos falando de emprego, que pode ser o seu assunto aí, né? Quando falamos de emprego, nós vamos falar um pouco sobre o orixá Ogum. O orixá Ogum é o deus da guerra, sim, né? Sim. É o deus da forja, sim. Sim. Mas por que a forja? A nossa religião, ela é milenar. Ela é considerada uma das religiões mais antigas, né? Que data do início do conhecimento da civilização. Exatamente, ela vem antes do próprio Egito. Antes da escrita, né? Exatamente. Antes da escrita. Onde ainda haviam as forças da natureza como deuses. Então, quando se fala da forja, se fala do início da transformação do metal e do trabalho dessa transformação. Então, Ogum, explicando bem aqui a função da força do orixá, né? Porque o pessoal, assim, fala às vezes muito na explicação, muito mágica, e não da força que o ser humano vem trazendo para a evolução. Acho isso muito importante, então, para o pessoal que está aí ligado em nós. Ogum tem esta força a nível de trabalho, de emprego, não, aliás, nem emprego, né? Trabalho mesmo, né? Trabalho. De executar aquele trabalho bem feito. Junto com o Xangô, que traz o aperfeiçoamento. E outro detalhe, assim como você, agora não interrompendo, mas seguindo a tua linha de raciocínio, assim como a forja vem junto com o ferro e a nossa religião vem do primórdio do ser humano, sim, tem dois outros orixás que vêm junto com Ogum, trazendo a força para a forja. Xangô, dono do fogo, e dono da pedra, que antes do ferro vem a pedra. Vem a pedra. Claro. A idade da pedra, depois a idade do metal. E Oxalá, trazendo a sabedoria na cabeça do ser humano para aprender a lidar com o fogo. E Inhaçã soprando seus ventos para aquele fogo se acender. Não existe fogo sem vento, sem oxigênio, sem ar. Exato, então... É uma relação, né, gente? Então, isso são segredos que o Babalorixá e a Lorixá sabem manipular. É eles que vão lhe orientar. É eles que vão saber aproximar essa energia, esse axé dos orixás, com a supremacia para alcançar o seu objetivo. Trabalho. Só vem acompanhado de sabedoria, dedicação e uma força muito grande que faz a tua capacidade,
a tua força simplesmente ser valorizada. No caso desse amigo que pergunta sobre trabalho, eu vou tirar uma cartinha para ele, para ver o que está acontecendo com ele, que ele está assim meio perdido em questão profissional. Se falta conhecimento, aperfeiçoamento, ou se falta realmente algo na relação profissional. Porque é o que ele está falando da consulta. Cada um tem histórico. Adianta fazer vamos fazer uma simpatia para algum para arrumar emprego. Mas se o problema dele não é o trabalho, a força do trabalho, de levantar todo dia, de executar aquele trabalho com força, se o problema dele é conhecimento, e se o problema dele é saúde, e se o problema dele é brilho, e se o problema dele é diplomacia, porque tem gente aí que é estúpida pra caramba, né? Não consegue trabalhar no meio dos outros. E aí, né? Nos Jardins da Felicidade, aí apareceu o cavaleiro. O cavalo é o bichinho de estimação do Ogum. Vamos colocar assim, né? Porque o cavalo, ele representa uma força animal muito grande, né? Assim como o touro, o búfalo, e aí é de mamãe, né? Mas, falando aqui no cavaleiro, que também representa soldados, e em outra época da evolução da civilização, Ogum é um guerreiro. A gente está ensinando religião aqui, né? Pois então. Mas para o pessoal entender. O que está faltando para ti? Força. Força realmente. Mas uma força que possa trazer o teu brilho. Que mostre a capacidade desse amigo. Ele tem capacidade, sim. Ele tem conhecimento. E ele tem vontade. Só que quando ele chega para arrumar um emprego, olha aqui, não, adoro as cartas. Olha aqui, a foice cortando toda e qualquer comunicação, toda parte que alguém visualiza essa energia dele. Então, não tem como ele poder brilhar entre ele. Vamos usar um exemplo aqui, uma coisa hipotética. Ele formado com faculdade, doutorado, para conseguir um emprego. E alguém que tem o 2º grau e não está preparado para exercer aquele emprego, mas está com axé, está com energia e disposto a se aprimorar, mas faltou aqui, né, para poder estudar. Quem é que vai conseguir o emprego? Quem está com axé. Ele não vai conseguir. Isso aqui é hipotético, não é o caso do nosso amigo, tá? O que ele tem que fazer? Tá aí a resposta para você, já sabe. Depois de toda essa explicação, você já sabe. Perguntas, orientação, respostas e axé. Caso para você, agenda consulta. Esse é um caso, o seu pode ser diferente. Vamos consultar? Agenda consulta 3084-3434, 3084-3434. A gente vai tomar uma aguinha, né? E um cafezinho. E um cafezinho? Então tá, enquanto a TV Urbana aqui nos chama, tomar o nosso cafezinho, nossa aguinha, mas você vai ligando para agendar a consulta, tá bom? Não quero ninguém sofrendo no final de ano. 3084-3434. Quando a gente está conversando com vocês, a gente se preocupa com você que está em casa como um todo. A gente se preocupa com saúde, se preocupa com emprego, como nós conversávamos antes na Paimara. Exatamente. E nos preocupamos com a violência, com o dia a dia, com quem sai de casa todos os dias cedo para trabalhar e também com quem tem filhos. É verdade. Está chegando aí o verão, está chegando o período que o pessoal sai mais de casa, né? E, gente, como... Não é só cidade grande, não. Como o ambiente em todos os lugares estão violentos. A intolerância está muito grande, né, Viviane? As pessoas não estão sendo alegres, as pessoas não estão sendo festivas, as pessoas não estão com uma tranquilidade. Sabe que, falando em violência agora, uma coisa ocorre a outra. Esse final de semana nós estivemos no litoral, eu fui pescar na plataforma de Cidreira. Um abraço a todos lá aqui, o pessoal que pesca junto comigo lá. E eu fui, no domingo, pescar na Barra de Tramandaí.
Dois pescadores que estão ali todos os dias pescando, se enrolaram as linhas, um já brigou com o outro. Para quê? Sabe, uma coisa que é feita para se desestressar e estão lá estressados no trânsito. Até porque enrolar a linha é uma coisa normal, no trânsito. As pessoas, porque um corta a frente, e a falta de respeito, essa intolerância que existe nas filas de banco, nas filas de supermercado, sabe, a falta de respeito com os caixas, tanto de uma parte quanto de outra. Muitas vezes, só tem 2 trabalhando com essa baita fila. Gente, as pessoas precisam ter um momento de descanso, não é? Então sai um pouco mais cedo, então, se tu tem alguma coisa para pagar de última hora. Vou falar até dos caixas do mercado. Não adianta xingar o caixa que está ali. Tem que ver que ele está ali trabalhando na carga horária dele. Quem administra o supermercado é que tem que ver quantos tem trabalhando. Mas é isso. É ele que manda ali o horário dos caixas e quantos caixas. Viviane, é a mesma coisa. Tem muita gente, as pessoas sabem do que eu estou falando. Vão para uma parada de ônibus, certo? O ônibus vem lotado, já pega um ônibus lotado, xinga o motorista e o cobrador. Eles não têm culpa, eles não são largador. Eles não são o dono da empresa para ver a quantidade. Empresa, né? Então, a intolerância está muito forte em relação a isso. E hoje você sai de casa e não sabe se volta. Uma realidade. Você não sabe se volta. Estamos nesse mês falando também das vítimas de realengo, né? Exatamente. Aquele absurdo que entrou na escola. Exatamente. E trouxe toda aquela adolescentes sofrendo com... Sabe o que é isso, Viviane? Isso é um pouco... Para quem não sabe, realengo foi um jovem que chegou e pegou uma arma, entrou na sala de aula e... Não foi só numa sala de aula, não. Ele entrou num colégio, atirando várias professores e alunos. Tem gente que coloca isso num nível de estresse. Até nos Estados Unidos isso é uma coisa que acontece com uma certa frequência com ex-combatentes de guerra. Aí é uma questão de combatente de guerra. Mas e aqui? Pois então. E aqui? Eu acho que a nossa intolerância está muito grande. Eu acho que está no momento de nós começarmos a ver um pouco mais aquilo que eu digo sempre, o amor próprio. Se defender, ter amor. Torno a dizer, eu não tenho medo de ninguém. Respeito a todos. Mas também eu me respeito muito. Aquilo que eu sou e a quem eu sou. Então, esse é o respeito que tu tem que ter no teu dia a dia. Não é porque tu é um homem que tu vai sair de peito aberto para a rua para qualquer coisa. E não é porque tu é uma mulher que tu acha que nada vai acontecer contigo. Muito pelo contrário. Muito cuidado na hora de entrar em casa, muito cuidado na hora de sair de casa. Com as rotinas de caminhada. As suas rotinas, não só de caminhada, mas colégio, trabalho, faculdade, tudo isso. Mude um pouco a sua rotina, não siga uma rotina só. A esperteza está muito grande na rua. Quando a gente fala em violência, a contrapartida é a segurança. Sistemas e cuidados com segurança são importantes. Nós estamos dando algumas dicas aqui, né? Exatamente. Dicas de não manter sempre o mesmo caminho, de vez em quando mudar, né? Até a parada do ônibus, até em casa, né? Dicas de segurança nas casas, né? Tem gente que ainda dorme de porta aberta. E um grande problema que eu vejo na violência é a formação da família. Por quê? Porque a orientação, o respeito e principalmente a preocupação dos pais na orientação, como tu disse, né, do próprio estresse, é que faz muitas vezes o jovem revoltado. Não vamos colocar só a culpa do jovem, mas o próprio despreparo desse jovem para enfrentar as frustrações. É um mundo materialista, muito materialista. Então, a orientação em relação aos valores, eu estou conversando com você aí, pai e mãe de casa. Em relação aos valores que você está passando para o seu filho, são muito importantes. O direito à vida, o amor ao próximo, o respeito aos limites do próximo, deve ser muito pensado e orientado. Agora estamos num mundo que está violento. E o que faz a diferença? Nós falamos ali do emprego no quadro anterior. Mas o que faz a diferença entre o seu filho estar seguro e aprender, entrar na conduta da vida dele, na cabecinha dele, esses valores e não entrar? Não tem explicação mais lógica que a espiritualidade. A espiritualidade, a religiosidade, a doutrina e a disciplina. O que tu acha, Permário? Concordo plenamente, velho. Concordo plenamente. Eu acho que a espiritualidade, a doutrina de vida, a busca que tu pode ter é muito, muito forte na formação do teu caráter.
Mas também existem muitas situações, Viviane, que muitas vezes tu pode dar toda a formação para o teu filho e o caráter do teu filho não ser adequado a tudo aquilo. E isso são problemas sérios que se passam. Mas nós temos a espiritualidade agindo, não é isso? Exatamente. Exatamente. Então, isso são situações que se passam que a espiritualidade pode ajudar. E a gente pode ajudar? Sim, com Por exemplo, certeza. um jogo de búzios, essa mãe desesperada? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Muito em relação à droga também, muito... Não é que o mundo está perdido. A droga já existe há muito tempo, mas hoje as drogas são totalmente diferentes. Então, leva o caráter da criança, leva a violência, leva uma série de coisas. Por exemplo, é que eu tenho pedido de orientação, eu fico triste ao ver isso aqui. É uma mãe que pergunta sobre o filho. Vejo que meu filho está andando com maus elementos. Ele não é drogado, ele não é, mãe diz assim, ele não é vagabundo, deve trabalhar o menino, né? Mas estou preocupada, pois esses maus elementos parecem levar meu filho para o mau caminho. Pai Mário, será que meu filho vai desandar? Que desandar, senão no mínimo que ele andava para um lado e ela se preocupa com as más companhias. Quando nós falávamos de espiritualidade, de karma, de energia, como tu diz, às vezes tu ensina de uma forma e parece que o menino vai para outra. Só que acontece uma situação aí também, né, Viviane? Vamos quebrar com isso, diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Só um pouquinho. Também não, a coisa não funciona dessa forma. Porque a informação está muito fácil agora, né? Não é nenhuma questão de informação fácil, Viviane. A gente tem a mania de querer separar o joio do trigo, certo? Ah, o meu filho está andando com mau elemento. O que é mau elemento? O que é o mau elemento? O que é o mau elemento? Agora, porque aquela pessoa não tem uma boa índole, não tem um bom caráter, ela é um mau elemento. Então quer dizer que teu filho, que é um bom elemento, que é o caso desse menino aqui, não pode ajudar o que é mau elemento? Ele não pode trazer o rapaz ou os amigos para um lugar onde ele possa mostrar que onde é a realidade? Pode, velho. Da mesma forma, o caráter desse menino é um caráter muito forte. Só que o que acontece? Acontece uma coisa bem clara e bem direta. Ele está ajudando o outro. Vamos separar uma coisa da outra. Em vez de começarmos a criticar, criar um preconceito, criar um conceito sobre pessoas, vamos tentar ajudar essas pessoas. Nesse caso, então, o menino que é o ponto de luz aí na história. O menino é o ponto de luz na história. Por quê? Porque ele tem uma espiritualidade, a mãe já respondendo muito por ele tem uma espiritualidade muito forte. Uma espiritualidade de apoio. Sim. Ele tem uma espiritualidade muito forte. A pessoa que tem a espiritualidade forte, Viviane, falando na espiritualidade, certo? Falando na situação de médium, de mediunidade, tem espiritualidade forte, ela pode estar ajudando o próximo. A limpeza de final de ano pode auxiliar esse menino? A mãe pode trazer? Vamos explicar um pouco para ela. Pode. Trazer a roupa do menino? Pode. Se ele não puder vir, pode trazer a roupa dele para trazer uma segurança para ele. Que ninguém está livre de nada, né? Às vezes pode estar para o limpeza ali, ele está junto. A limpeza de final de ano, sim, pode ajudar e ajudar bastante. Não só a ele, como a outros tipos de pessoas também. Então, agende sua limpeza de final de ano, venha marcar conosco, 384-3434, certo? Junto com a sua segurança já de passagem de ano. Faz os dois no mesmo momento, né? Os dois no mesmo momento. Agenda então, gente. 384-3434, a limpeza de final de ano inicia dia 1º, mas já vai marcando, né? Porque depois aperta lá a agenda, aperta os horários. Um detalhe que tem ligado, as pessoas têm ligado para cá para perguntar. Limpeza de final de ano não é o mesmo axé de doçura que nós faremos do dia 4 ao dia 8. Não é. Certo? Uma coisa é Uma coisa, outra coisa. Exatamente. Uma coisa, outra coisa. Não vamos misturar as estações. Hoje a gente está falando bastante sobre a limpeza de final de ano. O axé de doçura nós vamos falar amanhã, tá bom? Limpeza de final de ano e as consultas. As consultas estão acontecendo, inclusive esse sábado tem atendimento, né, Pai Mário? Exatamente. Esse sábado eu não vou atender, você vai atender. Esse sábado eu atenderei, então você pode agendar, tá? De segunda a este sábado, sábado que vem eu não estarei atendendo, então exclusivamente nesse sábado, das 14h30 comigo, né? Das 14h30 em diante, com o Pai Mário. Pai Mário? Das 10 às 21. Sexta e sábado eu não atenderei, Viviane. Esse sexta e sábado não. Essa sexta e esse sábado eu não atenderei. Então você já sabe, né? Tá aí os horários para você. Casa de Iansã. A Casa de Iansã fica na Rua Gávea, 113, Ipanema. O telefone é uma central, certo?
3084-3434. Vou repetir, 3084-3434. Obrigada pela tarde, Pai Mário. Muito obrigado, Viviane, pela tarde. Boa tarde a todos. Amanhã a gente volta, 16 horas, tá bom? Guarda aquele cafezinho, aquele momento especial que a gente tá chegando.